Queridas irmãs, queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, abençoando-nos, que possamos sentir Sua presença e Suas bênçãos, agora e sempre. Estudo bíblico, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Jesus em Getsemane. Leio e comento. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Agora, versículo a versículo, algumas considerações objetivas e despretensiosas. Versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro.
o Cristo, em que pese a sua excepcional condição espiritual, orava sempre. O Cristo orava e continua orando mais do que nós. As criaturas humanas de todos os credos, de todas as condições, oramos menos do que devemos, menos do que necessitamos. Quase sempre esperamos a hora do culto, a hora da missa, a hora da reunião, para nos lembrarmos de maneira um tanto mais intensa de Deus. No entanto, a oração é recurso para todos os dias, horas, lugares e circunstâncias. Meditemos nisto. Versículos 33 e 34. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor, uma espécie de medo, e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O Cristo, encarnando entre nós, na personalidade de Jesus, na sua temporária condição humana, experimentou, como se dá com todos nós, alguma coisa própria, comum àqueles que mergulham em planetas, em ambientes, em planos inferiores como o nosso. Jesus, o Cristo de Deus, não estava isento de experimentar aflições, angústias, como ele aqui comenta, tristezas. Mas precisamos ressaltar que a angústia e a tristeza do Cristo não podem ser confundidas, comparadas com as nossas tristezas, com as nossas angústias. Nós quase sempre nos afligimos com coisas materiais, nos afligimos em virtude de questões financeiras, patrimoniais, saúde, doença, filhos, cônjuges, perdas, saudades. A dor do Cristo era uma dor muito diferente, uma dor, por enquanto, inabordável para quase todos nós, uma dor incompreensível
para quase todos nós. Como diz Joana de Ângeles, Jesus estava experimentando a dor do amor não amado, mas amoroso de sempre. Ele estava experimentando a dor somente conhecida dos seres angélicos. Ele estava experimentando a dor somente conhecida dos Cristos, dos espíritos muito superiores. A dor daqueles que se entregam a uma causa nobre e não são compreendidos, não são aceitos. Esta era a dor do Cristo. Ele não estava sofrendo por ele. Não era uma dor egoística. Era uma dor em razão da nossa ignorância, do nosso atraso moral. Era uma dor decorrente do fato dele estar conosco, no seu amor infinito, na sua humildade infinita, na sua entrega sacrificial por todos nós, na sua renúncia por todos nós, e nós ainda indiferentes, ainda dormindo, como veremos em nosso estudo de agora, porque o sono de Pedro, o sono dos discípulos, infelizmente, é o nosso sono psicológico, o nosso sono espiritual. E ele recomenda no versículo 34, já lido 2 vezes, vigiai. E Emmanuel comenta que precisamos sim vigiar. Vigiar o que ocorre à nossa volta, sim, mas vigiarmos muito mais o nosso íntimo, porque as maiores tentações, diz Emmanuel, brotam do interior de nós mesmos, como o lodo brota do leito mais profundo de um rio, de um lago. Não é o lodo de fora que vai expor as águas de um lago, de um rio. É o próprio lodo que o rio traz no bojo do seu leito, que vai comprometer a limpeza daquela água. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Que hora? Jesus não queria enfrentar a prisão, a crucificação e a morte? Não, não é esta a melhor interpretação do texto. Jesus sabia que Judas estava se mancomunando com as autoridades do Sinédrio, do templo. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo mais adiante,
Jesus sabia que os discípulos todos se dispersariam. E outra vez digo, ele estava sofrendo pelos discípulos, estava sofrendo por toda a humanidade, estava sofrendo por nós. Ele estava pronto para enfrentar tudo e todos, mas sofria ante a iminência de ver os seus colaboradores deixando-se levar pelas fraquezas, pelas tentações, pela negação, pela traição e por tudo o mais que adviria. Versículo 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, o cálice do beijo de Judas, o cálice da negação de Pedro, o cálice da fuga dos seus colaboradores. Mas ele termina dizendo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Nós temos o direito de orar e apresentar a Deus, e apresentar ao Cristo, e apresentar à espiritualidade as nossas petições, as nossas carências, as nossas ansiedades, os nossos medos. É-nos lícito fazer isto, mas devemos em todas as orações em que apresentamos as nossas petições, concluí-las como Jesus concluiu a sua. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Esta frase revela, por parte do Cristo, compreensão superior, humildade extrema, obediência extrema, resignação extrema. Humildade, obediência, resignação, compreensão, aceitação, resiliência, para usarmos de algumas expressões substitutivas. É esta a nossa atitude. É uma enfermidade, sentimos necessidade de pedir a cura, peçamo-la, mas que seja feita em tudo a vontade de Deus, como consta, aliás, da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer, em nossas vidas. Versículo 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Todos dormiam. E, no entanto, Jesus se dirige a Simão: Simão, dormes? Por que Jesus se dirige a Simão? Porque Simão
estava suficientemente instruído, alertado quanto ao que poderia lhe suceder horas depois. E mais, Jesus depositava em Simão um encargo especial, uma responsabilidade a mais. Pedro, como veremos ao longo do estudo bíblico, chamaria a si grandes e muitas responsabilidades. Portanto, esperava-se de Simão um comportamento algo melhor do que o comportamento dos demais discípulos. Jesus, em outra oportunidade, nos advertiu dizendo: muito se pedirá a quem muito foi dado, ou mais se pedirá a quem mais for dado. E Pedro recebera muito do amor do Cristo, os demais também, mas por 3 anos Jesus fora hóspede de Pedro, alimentara-se em sua casa, dormira em sua casa, pregara o Evangelho inúmeras vezes na casa de Simão, realizara curas maravilhosas na residência de Simão. Simão, pois, estava sobejamente informado e esperava-se dele um comportamento algo melhor. E Jesus lhe pergunta, advertindo: não podes vigiar 1 hora? Não era para vigiar? Jesus não lhe pede para vigiar 24 horas, uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro. Mais tarde, Pedro compreenderia a necessidade da vigilância constante. Mas naquele momento, Jesus lhe pedira muito pouco, que vigiasse por 1 hora. E como ele não vigiou 1 hora, não vigiou 2 horas, não vigiou 3 horas, não vigiou 4 horas, e na madrugada ele negaria conhecer Jesus. E aí nós evocamos a lógica: quem não faz o menos, não faz o mais. Como Pedro e os discípulos todos não foram capazes de vigiar 1 hora, não foram capazes de vigiar 2, 3, 4, 5, 12, 15 horas, mais ou menos, sem rigor aqui na frase, que eles tinham que ter vigiado naquele transe difícil para o Cristo, difícil para todos eles. Versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele, o Cristo, fala de si próprio. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne se ressente dos estados emocionais, psicológicos, espirituais. Temos hoje à nossa disposição um ramo maravilhoso da medicina,
a medicina psicossomática, que nos fala e demonstra dos efeitos fisiológicos, orgânicos, dos estados emocionais enfermiços. Quando o espírito se desarmoniza, desarmoniza o corpo. Quando o espírito se desequilibra, tende a desequilibrar o corpo. Uma doença da alma termina por enfermar o corpo, se a pessoa não curar a doença espiritual. Portanto, o Cristo os advertia para os perigos que os aguardavam, que eles cuidassem do espírito, preservando assim o espírito e o corpo, para que o corpo estivesse com equilíbrio, com harmonia, com força suficiente para enfrentar o estresse, as ansiedades, o transe difícil que estava por iniciar. Se os discípulos não cuidassem do espírito, terminariam por permitir o comprometimento do espírito e do corpo. Não disporiam nem de um corpo minimamente saudável para o enfrentamento de todas as vicissitudes. Versículo 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Jesus ora por segunda vez. Ele se distancia, faz uma prece, interrompe a prece, vem ao encontro dos discípulos. Notemos o interesse, o carinho, o amor, a preocupação de Jesus com os seus companheiros tímidos, inseguros. Ele suspende a prece e vem cuidar das suas ovelhas, dos seus discípulos, dos seus colaboradores. No sentido bom, preocupado que se encontrava com eles. Aí em seguida, versículo 40, e voltando segunda vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. Jesus se afasta, ora, volta, acorda-os, adverte-os, afasta-se para prosseguir na oração, volta, encontra-os dormindo outra vez. E eles não sabiam agora o que dizer. Dizer o quê? Pois em questão de minutos haviam pego no sono novamente. Versículo 41. E voltou terceira vez. Jesus vai orar 3 vezes, e por 3 vezes, no seu amor incansável, na sua dedicação sem limites, ele adverte, orienta carinhosamente e diz: dormi agora, descansai, basta. Ou seja, dormir e descansar, o que for estritamente necessário, porque uma coisa é o repouso, o refazimento, preservando o equilíbrio orgânico, cerebral, psíquico, espiritual.
outra coisa é o sono letárgico, é o sono da preguiça, é o sono da indiferença, o sono do alheamento, o sono do desprezo, o sono do descaso. E ele diz: é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele estava informado de tudo, sabia de tudo e estava pronto para o transe difícil pelo qual ia passar. Finalmente, versículo 42, levantai-vos, vamos. Os discípulos necessitam estar moralmente, espiritualmente de pé. Levantai-vos. Quando dos testemunhos que chegam para todos nós, vamos. Eis que está perto o que me trai. Jesus não somente não foge, como após a oração, chama os companheiros e ele vai ao encontro dos seus acusadores, dos seus perseguidores, daqueles que haveriam de prendê-lo. Pela primeira vez na história, a vítima inocente vai ao encontro dos seus acusadores, sem violência, sem resistência, sem oposição, pleno de compreensão, de humildade, de obediência e de resignação, pronto para atender à vontade do Pai, magnânimo, justo, misericordioso, bom e perfeito. Que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe, nos abençoe. Assim seja.